Aqui no nosso jornal, trazendo os destaques esportivos com a Natália. Seja muito bem-vinda, Nath. Bom dia. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui junto com a gente. Muito bom dia, Mara. Muito bom dia a todos que estão aqui acompanhando com a gente. O Gazeta News da edição manhã. E a gente agora vai falar de esporte, né? Uma terça-feira aí de muita informação esportiva, de muito jogo também. A gente vai fazer aquela nossa cobertura. Vamos lá. A gente começa falando de um representante alagoano, CSA. Não vou nem fazer suspense, né? CSA, vamos falar. Exatamente. Ontem, né, foi anunciado que uma mudança na partida do jogo do CSA. Então, como a gente, no nosso Gazeta News de ontem, a gente anunciou, né, que o CSA ia jogar no próximo final de semana, no domingo de Páscoa. Então, a CBF ontem anunciou uma nota. A gente vai olhar aqui como ficou, né, olhando aqui no nosso telão, essa mudança da partida. O CSA iria jogar no domingo de Páscoa, como eu mencionei, às 4 horas da tarde. Esse jogo valendo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Esse jogo que vai ser fora, ainda permanece, né? Não foi alterada o mando de campo, foi alterado apenas o dia e o horário também. Agora o jogo do CSA vai passar para segunda às 7h30 da noite. Então o CSA que vai agora dar aquele reajuste, né? Já estava com todas as programações, questão de viagem também, a gente sabe que isso tudo mexe com o interno de um time. Então agora o CSA vai precisar fazer essas mudanças, vai ter um tempinho a mais, mesmo que pouco. Vai ter um tempinho a mais para poder reajustar os treinamentos e agora para poder se programar para essa viagem. Esse jogo que vai ser contra a equipe do ABC e é um jogo importantíssimo para o CSA, porque vai precisar recuperar os pontos que foram perdidos no empate de estreia aqui no Estádio Rei Pelé. Muito bem, a gente sai então da Série C, vamos falar sobre Série A, Série B, porque tem confronto, né, hoje? Exatamente, temos confronto porque a rodada está começando. Uma semana meio diferente, né? A gente não estava acostumando a ter Série A nem Série B no meio da semana ainda, mas a rodada começa hoje desses dois campeonatos. A gente vai dar uma olhada, né? 2 jogos abrem as rodadas. Então, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a gente vai ter o confronto entre o Cuiabá e o Atlético Paranaense, esse jogo que vai ser na Arena Pantanal às 7 horas. E falando, né, sobre esse confronto, que é um confronto, inclusive, a gente mencionou um dos nossos representantes alagoanos no Brasileirão, que foi o CSA, mas esse é um jogo para o CRB já ficar de olho. Então, né, que tem, vendo aí o Atlético Paranaense, que hoje é o líder do campeonato, CRB na segunda colocação, é uma partida para o CRB ficar de olho e também porque o Atlético Paranaense vai ser um dos seus futuros adversários aí após o jogo contra o Volta Redonda. Então, essas equipes se enfrentam, um jogo importantíssimo. O Atlético Paranaense vem de 2 vitórias seguidas e a equipe do Cuiabá, que teve uma vitória na primeira rodada e de um empate também. Cuiabá jogando em casa, então vai ser um jogo importante para a equipe regatiana ficar de olho, já pensando nas próximas rodadas do Brasileirão. Muito bem, e pela Série A, hein? Vasco vem aqui, né, para o Nordeste. Exatamente, pelo confronto da Série A, mais um jogo abrindo também a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente tem Ceará contra a equipe do Vasco, esse jogo acontecendo às 9h30 da noite na Arena Castelão. Vai ser um jogo interessantíssimo também da gente avaliar. Quando a gente olha para o Ceará, um dos representantes nordestinos no Campeonato Brasileiro da Série A e que vem fazendo uma boa campanha, uma campanha surpreendente para o lado positivo, né? A gente cada vez mais vendo nordestinos representando bem o nosso estado no Campeonato Brasileiro da Série A, vai estar jogando em casa com a promessa de um bom desempenho também da equipe do Ceará contra um Vasco que vem de vitória também contra outro representante nordestino, o Vasco que na última rodada venceu a equipe do Sport por 3-1 jogando no São Januário. Então vai ser aquele jogão para a gente já começar a rodada com o pé direito. Muito bem, a gente continua falando sobre futebol, só que agora a gente sai aqui do nosso futebol brasileiro e vai lá para a Europa. Champions League, hoje também tem partida, quartas de final, vai começar, né, a afunilar ainda mais essa competição. Com toda certeza, a gente fala, ela está de volta, a Champions League voltou, esse campeonato tão amado, né, que é um campeonato europeu, mas que nós brasileiros amamos tanto de estar acompanhando, que ele movimenta as nossas tardes, né? A gente já viu, vai ter jogo pela Série A e pela Série B pela noite, mas pela tarde a gente vai dar aquele nosso jeitinho para poder acompanhar os jogos da Champions League. Hoje temos mais 2 jogos, ainda pelas quartas de final, mas agora os confrontos de volta. E é aqui que o bicho pega fogo, né? É aqui que a gente vai ter aquela emoção, porque tem 2 times aí precisando correr atrás de resultado, querendo todo mundo chegar a uma semifinal de Champions. Olhando aqui os 2 confrontos, a gente tem a equipe do Borussia Dortmund, que vai estar recebendo a equipe do Barcelona, e é o Borussia que perdeu no jogo de ida, né? O Barcelona criou uma vantagem jogando em casa de 4-0. Então o Barcelona já chega mais tranquilo para esse jogo. O Barcelona que tem um dos nossos representantes também, né? Um dos grandes nomes que está se fazendo dentro da equipe do Barcelona, que é o brasileiro Rafinha. Então é um destaque aí também para a gente já
ficar de olho. E o Borussia Dortmund jogando em casa, como eu falei, vai precisar correr atrás desse resultado. O jogo acontece às 4 horas. E a outra partida também, no mesmo horário, a gente tem o jogo entre Aston Villa e o Paris Saint-Germain. No jogo de ida, né, o Paris Saint-Germain venceu a partida por 3-1. Então a gente tem aí os visitantes, né, já com a vantagem, uma boa vantagem, tanto o Barcelona quanto o Paris Saint-Germain. E os representantes, né, os donos da casa, Borussia Dortmund e Aston Villa, precisando correr atrás, fazer o seu dever de casa e para garantir uma classificação para umas semifinais de Champions. Muito bem. E aí, vai fazer algum palpite hoje, Nath? Da última vez que eu fiz o palpite, eu dei uma zicada, mas vendo a vantagem que foi construída, fica muito difícil a gente querer apostar fora do que o Barcelona e o Paris Saint-Germain aí garantindo essa classificação, né, que já está bem encaminhada. Então, assim, se eu zicar, eu tenho alguma coisa, o problema vai ser eu. Mas eu acredito que a gente veja aí um Barcelona e o Paris Saint-Germain encontrando seu caminho para uma semifinal de Champions League e, afinal, eles construíram um grande resultado na partida de ida. Verdade. Bem, vamos sair agora um pouquinho do futebol, vamos falar sobre NBA, basquete, porque também tem playoff, tem play-in. Vamos lá, né, Nath, falar. Exatamente, os campeonatos todos se afunilando, né? Todos eles se afunilando, já chegando nesses momentos finais, e a gente vai dar uma olhadinha agora nos confrontos das playoffs, né? A gente mencionou ontem como ia ficar mais ou menos aquele chaveamento, aquele esquema. Então hoje a gente vai fazer aquela divisão porque já tem partida hoje pela play-in, e aí todas essas equipes já estão garantidas nas playoffs e já também sabem os seus adversários, né? Então a gente vai ter aqui as partidas pelas playoffs. A equipe do Timberwolves, que vai estar enfrentando a equipe dos Lakers. O Timberwolves, que é o 6º colocado, o Lakers, que se classificou na 3ª colocação. O segundo jogo, a gente tem a equipe dos Clippers, que vai enfrentar os Nuggets. Os Clippers, que foram o 5º colocado de seu grupo, e os Nuggets, que foram o 4º colocado. O terceiro jogo, a equipe dos Pistons, que vai enfrentar o Knicks. Os Pistons, 6º colocado, e o Knicks, 3º colocado. E para finalizar, o último confronto, né, que já está garantido nas playoffs, é a equipe do Bucks, do Milwaukee Bucks, enfrentando os Pacers. Os Bucks se classificaram em 5º colocado e os Pacers em 4º colocado. Aí tem aquela falta, né, sentido falta. E cadê os primeiros e os segundos colocados? Os primeiros e os segundos colocados. Os primeiros colocados, eles já estão esperando, na realidade, o seu adversário, né? O primeiro vai enfrentar o último colocado, que ele ainda vai vir das disputas das play-ins. Então, a gente tem os primeiros colocados, os Cavaliers e a equipe do Thunder, que eles também estão só aguardando os confrontos que vão começando a sair daqui, né? Então, hoje, a gente já olhando aqui os confrontos pelas play-ins, que acontecem hoje à noite, a gente tem um jogo às 8h30, outro jogo às 11 horas. Às 8h30, a gente tem a partida da Conferência Leste. E esses dois jogos são entre o 7º e o 8º colocado. Então, como que vai acontecer? Né? A gente tem às 8h30 a equipe do Orlando Magic, o 7º colocado, que vai estar enfrentando a equipe do Hawks, que se classificou em 8º. Quem vencer esse confronto aqui já está garantido nas playoffs. Então, quem vencer esse confronto já se garante nas playoffs, já fica tranquilo, tanto desse jogo de Orlando Magic e Hawks, quanto o jogo da Conferência Oeste, que é entre os Warriors e os Grizzlies. Então, quem venceu já se garante na playoff. Quem saiu derrotado vai ter que aguardar o jogo de amanhã para saber qual vai ser o seu adversário pela última vaga aí nas playoffs da NBA. E amanhã ela vai trazer tudo isso aqui pra gente, eu tenho certeza. Nath, belíssima, muito obrigada. É sempre bom demais tê-la aqui. Eu que agradeço, Mara. Muito bom o nosso momento aqui de esporte. Desejar uma boa tarde para você, uma boa tarde também a todos que acompanharam o Gazeta Esportiva Edição Manhã e aquela de sempre. Amanhã a gente volta aqui no nosso blog trazer o resultado de todas essas partidas. Verdade. Obrigada, viu, meu bem, mais uma vez. Daqui a pouco tem mais destaques esportivos aqui na nossa programação, com o Gazeta News Esportes chegando logo depois aqui do Gazeta News, a edição da manhã. Obrigada, viu, mais uma vez. Bom dia. Bom dia. A gente continua trazendo mais